Boa tarde, quarto ano. Vamos à correção da nossa atividade de português de hoje. Como vocês já sabem, a primeira questão consistia em vocês reescreverem o texto A Lebre e a Tartaruga, acrescentando as falas sugeridas pelo livro e falas que vocês desejassem acrescentar, caso vocês desejassem, pois não era obrigatório. Então, além disso, eu falei a vocês que quando vocês me enviassem suas respostas, eu iria dizer se vocês precisavam corrigir ou não. Aqueles que eu disse que precisavam corrigir devem copiar esse texto que eu estou mostrando aqui a vocês no vídeo, ok? Do jeito que está aqui, com as falas sugeridas e até algumas falas a mais. Então, vocês vão copiar esse texto aqui, aqueles que eu disse que precisavam corrigir a reescrita do texto, ok? Alguns que precisavam corrigir só algumas coisinhas e eu mandei áudio, não precisam copiar, certo? É só aqueles que eu falei que precisariam copiar. Então, dito isso, vamos partir para a questão 2. A questão 2 dizia o seguinte: encontre o verbo intruso nos grupos de verbos a seguir e contorne-o. Então, nós temos 6 grupos de verbos e nesses grupos tem um verbo que é intruso e você deveria circular ele. Mas como é que você vai descobrir qual é o verbo intruso? Observe que tem uma dica no livro de vocês. A dica diz o seguinte: o verbo intruso é o único verbo que não é de enunciação. Então, dentro desses 6 conjuntos de verbo, há a presença de 5 verbos. Desses 5, 4 são de enunciação e 1 não é de enunciação. Você deve identificar aquele que não é, ou seja, aquele que não indica uma fala e que não indica a forma de se expressar de um personagem. Então, vamos lá. No primeiro conjunto. Repetir, protestar, declarar, desabafar e partir. Repetir pode indicar uma fala? Pode sim, uma fala de repetição. Protestar pode indicar uma fala de protesto. Declarar pode indicar uma fala? Pode. Desabafar também pode. Partir indica uma fala? Não. Indica uma ação, mas não uma fala. Então, você vai circular o verbo partir no primeiro conjunto de verbos. No segundo, nós temos suspirar, concluir, levar, resumir, explicar. Suspirar é um verbo de enunciação? É, porque indica uma forma de se expressar. Quando o personagem suspira, ele está expressando algum sentimento. Então, você vai circular suspirar? Não, não vai. Concluir pode indicar uma fala? Pode indicar uma fala de conclusão sobre algum assunto. Levar indica uma fala? Não, não indica. Levar indica uma ação, mas que não é relacionado à forma de se expressar. Então, o verbo intruso no segundo conjunto é o verbo levar. Por último, nós temos resumir e explicar. Ambos podem indicar falas, ok? O terceiro conjunto de verbos tem os verbos pedir, andar, mandar, dizer e avisar. Vou começar de baixo para cima. O verbo avisar pode indicar uma fala? Pode sim. Dizer? Pode. Mandar? Também, uma fala de ordem, né? Andar indica uma fala? Não, indica apenas uma ação, mas uma ação que não se relaciona com a forma de se expressar dos personagens. Pedir indica uma fala? Sim. Então, aqui você vai circular o verbo andar. No quarto conjunto, você tem solicitar, ordenar, esclarecer, abraçar e declarar. Vamos lá. Solicitar. Solicitar, gente, é pedir. É a mesma coisa de pedir. Pode indicar uma fala? Pode sim. Você está pedindo alguma coisa, você está solicitando e você pode usar este verbo para introduzir uma fala de pedido. Ordenar, dar uma ordem, indica uma fala? Sim. Esclarecer? Sim, esclarecer é explicar. Você está explicando algo, você está falando, o personagem está falando. Abraçar? Não. Abraçar não indica fala, indica apenas uma ação. Declarar? Declarar indica fala. Declarar é falar, você está declarando algo. Então, aqui você vai circular a palavra, o verbo abraçar. Quinto conjunto de verbos. Nós temos o verbo correr, gritar, explicar,
falar e agradecer. Agradecer pode indicar uma fala? Sim, uma fala em que o personagem está agradecendo. Falar, essa é bem clara, né? Falar vai indicar uma fala? Obviamente sim. Explicar, também. Explicar vai no mesmo sentido de esclarecer. Você está explicando algo que você está falando. Gritar, indica uma fala? Indica sim, uma fala no qual os personagens estão gritando. Correr, não, correr é apenas uma ação, mas não uma ação de fala e nem de expressão de comportamento ou expressão de modo de falar. Exclamar, retrucar, contar, interrogar e beijar. Exclamar pode indicar uma fala? Pode sim, uma fala na qual o personagem está exclamando, ou seja, falando algo de forma exclamativa. Retrucar. Retrucar é responder. Se você está retrucando, você está falando, você está mostrando uma forma de se expressar. Contar pode indicar uma fala? Pode também. Interrogar. Interrogar é o mesmo que perguntar, questionar. Então, sim. Beijar. Beijar, não, porque beijar vai ser apenas uma ação, mas não uma ação que indica fala, ok? Então, gente, a nossa atividade de hoje foi essa. Bem curta, né? Bem rápida. A primeira questão é um pouquinho mais demorada, mas a segunda questão é bem mais rápida. Então, tenham todos uma boa tarde e até a nossa próxima aula.